Que bom, Cássia. Fico muito contente. Tá? Se você quiser, tem um curso de apometria online que vai te ajudar bastante. Tá bom? Pessoal, então vamos lá. É que ah, tá. Eu só vou deixando aqui para ninguém esquecer do formulário. Então tá bom. O objetivo nosso é fazer um questionamento dentro dos processos que existem dentro da apometria, mas que a gente possa, de uma certa forma, ampliar esse conhecimento. Tá bom? Vamos ir para a prática. Tá bom? Então é o seguinte. Meus mentores me pediram para fazer exatamente isso. O que vocês estão vendo nesse momento, tá? Você está vendo um trabalhador, normalmente são vários trabalhadores, mas senão vai ficar muito poluído, um trabalhador espiritual, tá? E o assistido ou a assistida, tá bom? Nós vamos falar ou discutir a primeira lei da apometria, tá? E qual é a primeira lei da apometria? Então vamos lá. É a lei básica da apometria, chama-se lei do desdobramento espiritual. Tá bom? Lembra dos corpos espirituais? Lembra dos desenhos? Então tá bom. Como funciona? Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, funciona com animais também. Visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral de seu corpo físico. Você percebeu que ele só fala o astral, né? Ao mesmo tempo, projetamos sobre ele pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á desdobramento completo dessa criatura. E aí você percebeu, do astral ele falou desdobramento completo. Márcia, depois você me chama, tá bom? E a gente conversa, fica tranquilo. Não tem problema não vamos parar agora a palestra por causa disso. Mas terminando a palestra, daqui 1 hora mais ou menos, a gente conversa. Não tem problema não, acontece. Mas já me... É assim, Márcia, eu não sei se você tem meu... não vou escrever aqui, senão todo mundo que assistiu o vídeo vai saber meu telefone. Márcia, fique tranquila, eu vou te passar... não, fica tranquila, Márcia, não se perca não. Mas até agora você está entendendo dos corpos espirituais, certo? Tá? Esse era o objetivo, né? Fica tranquila. Vamos voltar, pessoal. Ai, caramba. Então tá bom. Bom, pessoal, então o que acontece? Isso é bom que você entendeu, tá? Agora vamos voltar para cá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vocês perceberam que dentro da lei apométrica só fala do corpo astral, tá? Quando o Dr. Lacerda trouxe isso pra gente, trouxe de uma forma simples. Cada grupo se desenvolve. E a ideia aqui com vocês é desenvolver mais ainda. Então eu gostaria que vocês olhassem o que realmente acontece. Primeiro, o médium, o apômetra, ele desdobra os corpos dele. Esse é o duplo etérico. Esse é o corpo emocional. Esse é o mental inferior. Esse é o mental superior. Entendam, pessoal, existe um desdobramento, tá? E é isso que a gente tem que imaginar quando a gente trabalha em desdobrar o corpo da pessoa. É óbvio que vai desdobrar o búdico e o átmico. Primeiro, o grupo apométrico se desdobra. Depois o assistido vem, senta para fazer o tratamento. E aí, o médium, esse médium, vai fazer o desdobramento do assistido. Olha que bacana. Vai desdobrar o duplo etérico, o corpo emocional,
o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. Essa é a primeira lei. A gente faz o desdobramento dos corpos. Feito o desdobramento dos corpos, se começa o processo apométrico, tá? Bom, e aí eu quero discutir com vocês a primeira lei. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu como é que funciona? Deixa eu perguntar, Márcia, você entendeu como funciona a primeira lei? O desdobramento dos corpos? Olha que legal! Por isso que eu falei para vocês, é óbvio, uma pessoa que assistir isso vai entender. Então olha só, o que eu quero discutir com vocês é isso aqui, ó. Quando pela primeira vez o Dr. Lacerda usou a primeira lei, ele usou na esposa dele, que era uma médium, trabalhadora espiritual de um centro espírita, que sempre tinha trabalhado na espiritualidade. O que aconteceu? Ela não acreditou. A percepção dela aumentou de uma forma absurda. Ela começou a ver coisas que ela nunca tinha visto. Então, o desdobramento espiritual que a gente faz na apometria amplia muito a percepção. Após uma série de experimentos, o Dr. Lacerda e sua esposa conseguiu pela primeira vez ter acesso a um grande complexo hospitalar na dimensão espiritual. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Eles já eram espíritas, eles já trabalhavam dentro de centros espíritas há anos, só que o hospital espiritual que dava suporte para o grupo deles, eles nunca tinham tido acesso. Eles tiveram acesso no momento que eles começaram a trabalhar com a apometria. Desdobrar os corpos. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? O desdobramento dos corpos dá uma condição absurda para o médium. Tá bom? Denominado Hospital Amor e Caridade, de onde partiu os auxílios. Outra coisa, pessoal, quem se colocar aqui no... Eu vou mandar para vocês esse PDF, tá bom? Eu só peço para vocês não passarem para ninguém. É um trabalho nosso, né? Então, o que acontece? Qual que é a minha função aqui? O que a gente vai fazer todo mês? A gente vai pegar aquilo que a gente conhece e vai questionar, vai ampliar a percepção sobre aquilo. É a mesma coisa que é feito na primeira lei. A gente vai ampliar, tá? Então, olha só. Por isso que sempre necessitamos a voltar ao básico. Não existe necessidade de se deixar processos simples em algo complexo, pois dessa forma nos distanciamos de nossos mentores. A primeira lei nos direciona a ter acesso aos nossos corpos espirituais, abrir nossa frequência. Isso é uma abertura de frequência. E aí eu gostaria de que vocês, é assim, essas perguntas eu vou fazer para vocês pensarem e na próxima palestra eu vou deixar no final da palestra para a gente responder, tá bom? Tem lição de casa. Nós já desacoplávamos nossos corpos espirituais antes da primeira lei? Alguém tem uma ideia? Sim, Roseli, é por isso que temos dores físicas também. Eu já vou chegar nisso. Alguém sabe me responder essa primeira pergunta? A gente já desacoplava nossos corpos antes da apometria? Alguém tem uma ideia? É verdade. Sim, só que num grau muito pequeno. Então, por exemplo, um médium de Umbanda. É óbvio que ele desacopla os corpos. Senão, um mentor não conseguiria incorporar nele. Só que tem uma coisa. O médium de Umbanda trabalhando com os conceitos de apometria amplia muito a incorporação. Tá? Porque com a primeira lei, os médios que já têm níveis de sensibilidade grande acabam aumentando ainda mais essa sensibilidade. Alguém pode me responder? Por que se aumenta a sensibilidade de um médio que já tinha sensibilidade? Alguém pode me responder?
Então, na realidade, então, não é uma questão apenas de consciência, tá? É uma questão realmente de percepção. Os corpos, quando você desacopla de forma apométrica, você dá para eles uma percepção maior das coisas. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Olha só. Imagina o seguinte, imagina que todos esses corpos eles estão separados, a percepção dos corpos ela é muito maior. Entende? Você poderia fazer uma incorporação com um corpo emocional mais pertinho do corpo físico. Só que dessa forma você tem uma abertura de percepção enorme. Essa é a ideia, tá bom? Vocês estão sendo alunos maravilhosos, tá? A gente é parceiro de estudo, tá bom? Não tem professor, não tem aluno, nós somos todos eternos aprendizes espirituais, tá? E trocando figurinha, tá bom? E aí vem a terceira pergunta. É isso, Vanessa. Você começou a entender. E se esse médium tem você acabou de falar sem saber, se ele tem a percepção do que ele está fazendo, ele consegue ampliar muito mais, tá? Por isso que quando o pessoal começou a fazer o curso de apometria online, o do YouTube, duas reikianas me procuraram. Elas já eram reikianas há anos, elas doavam reiki, elas sentiam um monte de coisa. Quando elas começaram a fazer com os conceitos de apometria, ampliou de uma tal forma que elas começaram a ter sensações que elas nunca tiveram, tá? Assim como a mulher do Lacerda, tá bom? Muito bacana o que você falou, viu, Vanessa? É isso mesmo, tá? Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu montei as coisas pra gente falar 1h20, 1h30, tá? Nós estamos em meia hora da gravação, tá bom? Tá indo bem, tá indo bem. Bom, essa é a lei do desdobramento, tá? E aí vocês têm a concepção. Eu gostaria que alguém pudesse me falar o que é esse risco vermelho que eu fiz. Alguém tem uma ideia do que é esse risco vermelho? Você tem o assistido, você tem o médium, você tem alguns corpos e de repente você tem uma coisa vermelha que faz uma divisão. Não sei, isso é bom. É bom, não sei. Alguém sabe? Vocês já perceberam que eu gosto de incentivar vocês a pensarem, né? É isso mesmo, Roseli. O trabalho apométrico ele está dentro dessa cúpula com o vermelho. O búdico e o átimo eles ficam fora, tá? Ficam fora não no sentido nós não temos acesso, tá? Nós médiums, acesso no aspecto de ir buscar, né? Os outros corpos nós médiums temos total acesso. Acesso aos nossos, acesso ao assistido. Agora, o búdico e o átmico, eu já tive trabalhos em que o búdico e o átmico era como se fossem outros médiums trabalhando com a gente. Eles nos orientavam. Era como um mentor orientando a gente. Bem bacana, tá? Bom, vamos pro próximo. Aí tem aquela coisa. Primeiro você desacopla, que é a primeira lei. A segunda lei você acopla. Então, a primeira você começa o trabalho e a segunda você termina. Então vamos lá, você está num trabalho apométrico, os corpos estão todos separados, termina-se o trabalho, o que eu tenho que fazer? Toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa, isso mesmo, realinhar. Desdobrada, o comando se acompanhado da contagem progressiva, dar-se-á imediato completo acoplamento no corpo físico. Então, vamos lá. O que acontece?
O médium controla o duplo e manda voltar, porque é o mais denso. Pega o emocional e manda voltar. Acople. Com o poder mental do médium, ele acopla o mental inferior. O médium acopla o mental superior. Agora, o plano alto acopla os outros. A gente até chama, mas vocês já perceberam que o acesso é diferenciado. Isso é o acoplamento. No caso, essa assistida foi tratada, tá? Então, usou-se a primeira lei e a segunda lei, e agora ela vai sair, vai entrar um outro assistido e vai continuar o trabalho. Os corpos dos médios vão ficar desacoplados enquanto está acontecendo o trabalho. Beleza? Márcia, até aqui você entendeu? Boa pergunta, Roseli. Eu acho que as duas coisas podem acontecer e inclusive eu acho que a gente manda um comando para que a coisa funcione. Tá menos perdida, Márcia? Nós conversamos, eu e você? Porque assim, essa é a ideia mesmo. Você vai fazer o curso básico, fica tranquila. Vou começar a mandar para você as coisas. Mas você já está tendo uma ideia do que está acontecendo. Entendeu? Então vamos lá. Roseli, então é isso mesmo. Eu acho que não é automático, tá? Acho que os mentores talvez deem o comando e talvez os próprios átomos e búdicos tenham a consciência de fazer esse processo, tá? É um tema para se discutir, tá? Bom, vamos continuar? Espera um pouquinho só que alguém me fez uma pergunta aqui antes de a gente ir. Confirmando. Então acoplamos até os 5 corpos, os outros, por estarem no nível superior, são acoplados pelas nossas egrégoras. Perfeito, Suzana. Essa é a ideia básica. Porque tem grupo de apometria por aí que acha que consegue mexer nesses corpos. A gente brinca no bom sentido, né? E diz assim: uma roda apométrica para mexer no búdico e no átmico precisaria ter Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse, Maomé. Entenderam? Uns caras de um outro nível, né? A gente aqui trabalha com os corpos que dá condição da gente trabalhar. Muito bem feito. Eu acho que tá rolando bem legal esse processo entre a gente aqui. Eu não sei vocês, mas eu tô adorando dar essa aula para vocês. Podemos continuar? Ah, vocês acham que terminaram o negócio do segundo corpo? Nada, tem que voltar o médium, né? Sendo coitado do médium. Imagina se ele não acopla, né? Mas o médium ele vai acoplar no final do trabalho, tá? Não entendi o que você quis dizer com densidade, Roseli. Você está falando sobre o quê? Você está falando na questão do búdico e do átmico? Sim. Eles são corpos extremamente quintessenciais, tá? É isso aí, eu tô gostando, tô gostando. Bom, pessoal, então o que acontece? Após o trabalho espiritual junto aos mentores, trabalho este com corpo espiritual, que a gente precisa fazer equilíbrio e sustentação. Isso tudo não é a primeira lei. Eu aqui estou discutindo o trabalho apométrico em si, tá bom? Após o trabalho, você pega os corpos, equilíbrio, sustentação. Né, Roseli? Né, Inês? Você faz equilíbrio, sustentação, nível, subnível e corpos são tratados e doutrinados. Os obsessores, doutrinados, tratados. Se for aquele que é bem chato, que não quer ser tratado, dentro da lei maior da justiça divina, paralisados e encaminhados. Isso tudo eu não vou discutir agora, tá bom, galera?
Não vou discutir agora não, tá? Os magos negros, paralisados, desarmados. Depois a gente discute isso. Eu vou deixar um monte de gente com pulga atrás da orelha. Levados ao futuro para enfrentar as consequências dos seus atos. E aí, Inês, Roseli, não tá legal o jeito que eu tô pondo aqui? Tá bem didático, né? Pessoal, desculpa. É que a Roseli e a Inês são parceiras minhas de apometria. A Inês, ela é de um grupo que eu frequento no núcleo de Umbanda. Ela é sacerdote. Nosso grupo de apometria lá, todos são sacerdotes. Então você imagina como é o tratamento. E a Roseli é do grupo da Barra Funda, de apometria também. Então, a gente está trocando figurinhas três aqui, tá? Bom, voltando. É que é bacana, né? Tá com o pessoalzinho que trabalha com a gente, né? Que dá suporte pra gente. Nesse momento, nós trabalhadores ouvimos nossa intuição, nossos mentores e preparamos o assistido para poder estar equilibrado, potencializado, limpo, para poder receber seus corpos espirituais e sincronizar eles à sua atual encarnação. Fofo, fofo. É assim que deveria ser. Mas é sempre? Me respondam se é sempre. Não, né? Por quê? Porque a gente tá cansado, não tá prestando atenção, tá com foco em outra coisa, tem, tem que pagar a conta. Para isso que a gente é trabalhador espiritual e tem que ficar puxando a nossa orelha. Existem casos que níveis, subníveis, e de novo, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, por exemplo, Márcia, essas coisas que eu estou falando, você vai rever todas no curso. Fica tranquila, tá? O que é um nível? O que é um subnível? Calma. Dentro de algumas semanas você vai saber. Não se preocupa. Só que você está tendo outras informações que são muito importantes também, tá bom? Então vamos lá. Fazendo que o assistido fique um período se sentindo. Existem casos que níveis e subníveis de corpos só vão ser agregados horas mais tarde, fazendo com que o assistido fique um período se sentindo diferente, estranho. Quem é médio aqui sabe, terminou o trabalho, aí você vai para casa e fala, nossa, tem alguma coisa estranha. É corpo que não tá acoplado corretamente ou não foi feito as coisas que deveriam ter sido feitas. Mas é algo que, na maioria dos casos, depois de uma noite de sono, tudo é retornado ao assistido. Parece que o encerramento é algo simples. Final, acabou. Não é assim que funciona na espiritualidade. Os trabalhos espirituais começam, talvez, semanas antes do trabalho que vai ser feito dentro de um núcleo espírita, de um núcleo de Umbanda, de qualquer lugar espiritualista. É feito o trabalho. Horas e talvez dias depois ele é encerrado. Tá? Às vezes o trabalho continua quando a gente chega em casa e dorme. E não dorme nada. A gente sai do corpo e vai trabalhar. Né? Porque não tem mais nada para fazer da vida, né? Nós que somos médios é assim que a coisa funciona. Para nós trabalhadores espirituais, sabemos que existem mais coisas relacionadas e que necessitam serem trabalhadas. Muitos esquecem de que se não fizer o acoplamento de forma correta, os corpos podem levar horas para entrar em sincronia ao assistido, gerando sensações de desequilíbrio, tonteira, náuseas e mal-estar. Bom, é assim que a coisa funciona. O encerramento de um trabalho espiritual é tão delicado como o seu início, e temos que ter consciência de toda a sua abrangência. Por isso que sempre necessitamos voltar ao básico, não existe necessidade de transformar. Isso eu já falei. A segunda lei nos direciona a acoplar nossos corpos espirituais, fechar nossas frequências. Lá vamos nós de novo. Estão preparados para responder as próximas perguntas? Então vamos lá. A primeira e a segunda lei já eram realizadas antes da existência da apometria? Antes do Dr. Lacerda, antes da apometria, pensem em como incorporamos. Vocês acham que a primeira e a segunda lei já era realizada antes da apometria? Todo mundo está preguiçoso, não quer responder?
Responde aí, vai. Isso mesmo. Vou contar para vocês em outras oportunidades. Eu diria, Ju, eu tô te chamando de Ju porque eu não sei, tá? Ju Molinari, né? Eu diria, Ju, que Ju Molinari, que além de não ser mensurado, tá bom. Além de não ser mensurado, o outro problema era talvez a gente não sabia as abrangências. Eu acho que esse era o ponto, tá? Por que com a segunda lei as pessoas podem sair piores que chegaram se não forem tomadas os devidos cuidados? Por que vocês acham? Fala pra mim, por quê? Alguém tem ideia? Por que uma pessoa pode sair do trabalho pior do que ela chegou? É, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte, ó. O que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Vamos voltar aqui pro trabalho. Imagina o cara ir para casa com todos os corpos distanciados assim. Você está sujando todos os corpos, teus corpos que estão com uma grande percepção, estão pegando coisas que são fora do teu ambiente de trabalho espiritual. E temos que lembrar, as coisas têm que ser feitas dentro de ambientes espirituais, ou para terapeutas holísticos, eles precisam ter alguns níveis de proteção deles, tá? E saber até onde trabalhar com a pessoa. A diferença em atender uma pessoa em apometria sozinho ou atender uma pessoa com um grupo é quem está ali. Qual é o problema que você está tratando, tá? É possível você fazer sim com as devidas proteções. É isso mesmo, Ju. Você está pegando o espírito da coisa. Então vamos voltar para cá. Bom, o que é fechar frequência ou abrir frequência? Vocês sabem qual é a resposta? O que é fechar frequência e abrir frequência? Alguém tem alguma ideia? Márcia, você tem alguma ideia do que é abrir frequência e fechar frequência? Alguém tem ideia do que é abrir frequência e fechar frequência? O que eu vou falar para vocês vão achar muito engraçado. É a primeira e a segunda lei. Abrir frequência, você está desacoplando os corpos. É óbvio que tem outras coisas, mas para que você possa fazer tudo isso que vocês estão falando, né? Abrir o campo áurico, entrar em conexão, abrir frequência, abrir a energia da pessoa, estabelecer conexão com os corpos astrais. O que você tem que fazer antes? O desdobramento, o desacoplamento. Entenderam? É para isso que serve a primeira e a segunda lei. Quando a gente fala abrir frequência, você está fazendo um desacoplamento para que as frequências sejam mais fáceis de você poder captar. Agora você entendeu, Márcia? Que bacana. É... pera um pouquinho só que a luz. Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu percebi aqui que às vezes alguém me fala alguma coisa e eu não vejo o que a pessoa falou. Você escreve de novo, tá bom? A Luciane, ela falou assim: abrir frequência, abrir a energia da pessoa. Verdade. Desdobramento da pessoa, ficar no astral. Ó, o que eu vou falar pra você é o seguinte: o corpo emocional
fica na frequência do astral. Agora os outros corpos ficam em outras frequências. Nós já vamos discutir isso. Beleza? Tudo bem, Luciane? É isso aí, você tem que desarrumar para arrumar. É isso aí que a coisa funciona. Então, beleza. Então vamos lá. Para quem vai fazer o curso apométrico online básico e intermediário, vão ver todas as leis. E dentro das leis eles falam das contagens. Dentro do procedimento das leis, você fala que você tem que contar 7 vezes, de 1 a 7, de 7 a 1. A pergunta que realmente é necessária a contagem, apômetras com muita vivência, né, Inês, Roseli, sabem que a contagem ela acontece no começo, quando a gente começa a trabalhar. Depois fica uma coisa tão intuitiva que ela acontece naturalmente. Você pensa, vou desacoplar os corpos, e aí a gente pode fazer um outro dia uma aula só desse tipo de coisa para discutir com vocês as técnicas, tá bom? Mas a ideia hoje era dar uma geral. E vocês estão vendo até onde nós estamos indo, né? Nós estamos indo longe pra caramba. Precisa de uma força mental para o trabalho apométrico que dirige a utilização das leis. Sim, tudo depende da necessidade, tá, Luciane? Porque existem casos que você sente que os corpos não querem desacoplar, eles estão tipo colados. E aí às vezes você precisa fazer uma limpeza nos corpos externos para conseguir fazer o negócio funcionar, tá bom? Bom, de novo nós estamos naquele caso, segundo a lei, a gente tem um trabalhador aqui que está trabalhando com todos os corpos dele, a pessoa fez o trabalho, acoplou, essa pessoa pode ser mandada para casa. A Roseli falou uma coisa muito importante: autorização, tá? Às vezes as pessoas não percebem o quanto a gente precisa de ter autorização, tanto da pessoa que está ali para ser tratada, quanto dos mentores. É uma série de coisas que a gente precisa ter autorização, tá? Bom, nós agora estamos indo para a terceira lei. Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá bom? Nós estamos chegando a quase 1 hora de palestra. Acho que está tranquilo, acho que não está pesado. As informações estão sendo bem passadas para vocês. Vocês estão conseguindo me dar um retorno do que a gente está estudando. Eu tinha colocado que a gente ia fazer 4 leis, e na realidade eu olhei melhor o tempo hoje quando eu montei o material. Eu deixei a 4ª lei para daqui a um mês, quando a gente vai fazer a 4ª, 5ª, a 6ª e a 7ª lei. É isso? 3, 4, 5, 6. Não, nós vamos fazer 4, 5 e 6. As próximas 3 leis. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria que vocês me falassem, né? O que vocês estão achando dos gráficos e a forma com que eu estou mostrando a lei para vocês? Tá bem claro? Vocês conseguiram, olhando os gráficos, os vídeos, terem uma noção maior? E olha, pessoal, eu fiz esses vídeos. Quando terminar a nossa palestra aqui, eu vou mandar para vocês todos esses textos que eu estou falando com vocês. Eles já estão no blog para vocês se aprofundarem. Pessoal, vocês precisam estudar. Eu só tô eu te ensino, Roseli. Eu te ensino. Agora, o desenho dos corpos eu vou vender, tá? Eu aceito, deixa eu ver, bolo de chocolate como pagamento, um café. Bom, deu um trabalho para fazer esses corpos, você nem imagina, tá? Bom, nesse momento agora, opa, gostei.
Pessoal, aqui tem a catupiry lá perto da Barra Funda que a gente vai comer lá. A catupiry mesmo, a catupiry é original. Agora voltando para cá. Pessoal, nós vamos entrar na terceira lei, tá bom? Então tá bom. Aqui nós vamos ter uma figura a mais. Vocês já perceberam que tem uma pessoa a mais dentro desse contexto. E dá um trabalho para desenhar esse cara em pé. Então é assim. Aqui nós temos 2 trabalhadores espirituais. Tá bom? Você percebe que os corpos estão desdobrados. Então nós estamos todos trabalhando. Inclusive o cara que está em pé. E olha o importante. Ele está em pé. E os corpos estão desdobrados. Você não cai quando né? Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá para a terceira lei. Tá? A gente dá um jeito, né? A gente pode marcar um curso avançado, Cássia. Vai ser ótimo ir para Santa Catarina. Então, vamos lá. Terceira lei. A terceira lei é ação à distância pelo espírito desdobrado, tá? Beleza. Nesse momento, eu só vou trabalhar com o corpo emocional. Tudo bem? Tem outras aplicações, mas nesse instante eu vou trabalhar com o corpo emocional. Então, beleza. Como é que funciona? Então, vamos lá. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se obedecerá à ordem. Se obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção acompanhada de pulsos energéticos, através de contagem pausada, o espírito desdobrado clara e completa ele vai ter uma percepção clara e completa do ambiente. Eu acho que eu troquei as linhas, mas beleza, tá? O espírito desdobrado vai ter uma percepção clara e completa do ambiente, sendo o ambiente espiritual ou não, para onde ele foi enviado. Nota importante: essa lei, de ordinário, só funciona em sensitivos médiuns videntes, os quais, vias de regra, conservam a vidência quando desdobrados. Eu discordo, mas beleza. Pessoal, qualquer dia desses, eu vou marcar uma reunião com vocês. Eu vou chamar um grupo de trabalhadores apométricos para eles darem um relato para vocês das coisas como funcionam, tá? Eu tenho assistindo agora a palestra médiuns que disseram que nunca iam conseguir trabalhar na apometria, tá? Que não tinham condição de chegar àquele nível de sensibilidade. E quando começaram a trabalhar, eles perceberam que eles tinham toda a condição de fazer aquilo e muito mais, tá? Então, Ramon, você gosta da apometria? É uma técnica. E já vou dar um tempinho aqui, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante, tá? Eu aprendi apometria com os mentores. Os mentores me ensinaram apometria e eles não me disseram que ela chamava apometria. Eu fazia resgates no abismo, eu fazia proteções no umbral, e eu usava todas as técnicas que eles tinham me ensinado e eu não sabia que se chamava apometria. Eu parei um período de trabalhar com os mentores e eu estava lendo uma bibliografia do Robson Pinheiro. E na bibliografia ele tinha ido até Minas falar com o Chico Xavier. E aí ele entrou na casa do Chico, o Chico foi na direção dele,
pegou um livro, deu pro Robson Pinheiro. Robson Pinheiro, Tambores de Angola, Aruanda, tá? Eu vou mandar esses livros para vocês, tá bom? Eu vou dar um presente para todos vocês, para quem tiver dentro do grupo. Eu vou mandar para vocês Tambores de Angola, Aruanda, tudo em PDF, facinho para vocês estudarem e pesquisarem, e outros livros que eu vou mandar junto, tá? E aí o Robson Pinheiro pegou o livro, e aí o Chico falou pro Robson: isso vai ser muito importante para você. Eu estava lendo a biografia, eram umas 11 horas da noite, eu morava num sobrado, meu escritório onde estava meu computador é atrás da casa. Eu saí do meu quarto, debaixo das cobertas, fui até o escritório, pus o nome do livro, fiz download. Quando eu abri o livro, eu percebi que durante 11 anos as técnicas que os mentores estavam me passando se chamava apometria. Então eu aprendi com os mentores. A apometria é usada pelos mentores, tá? Ela não foi inventada pelo Dr. Lacerda. Ela existe no espiritual há séculos, há milênios. Eles trabalham com isso, tá bom? Bom, terceira lei. Então o que acontece? Uma pessoa, tá, vai fazer com que os corpos emocionais dos médiuns sejam deslocados para locais físicos e espirituais, tá bom? Olha o que acontece, pessoal. Olha só o que acontece. O corpo emocional, através do poder mental do doutrinador aqui no meio, vai enviar ele para a casa da assistida, que precisa averiguar o que está acontecendo na casa, energeticamente, se tem obsessor, se tem portal. É assim que funciona. E aí ele vai mandar o outro corpo emocional para uma cidade espiritual no astral. Que eu não lembro agora, eu acho que foi a Luciane que falou que o corpo emocional, ele está no astral. Sim, ele está no astral, mas o nosso físico, ele permeia o astral, tá? Eu tenho uma palestra bem interessante, vou mandar para vocês, chama Espiritualidade 101, e ela discute essa questão das cidades espirituais, frequência, assim por diante. Tá bom? Então, é assim que funciona a terceira lei, tá? Antes de se levantar o que está acontecendo com o assistido, de forma externa, usando a terceira lei da apometria, temos que fazer uma limpeza energética do assistido, retirada de seres obsessores, agregados em seu campo eletromagnético, a sintonia dos corpos espirituais mais densos. Você faz isso antes da terceira lei, porque não dá para você mandar ninguém para lugar nenhum se aqui está todo zoado. Bom, você preenche esse formulário, vai participar de um sorteio. Eu vou mandar para vocês o sorteio. Então tá, já te respondo, Ju. Já te respondo. Se eu não me engano, quem me perguntou foi a Luciane. Vocês vão preencher esse formulário, tá? Eu vou sortear um curso de apometria. Quando chegar eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou terminar nossa palestra. Quem quiser ficar mais um pouquinho, eu vou falar sobre o curso de apometria. E para hoje, para até segunda-feira, tem uma grande promoção nesse curso. Então fiquem para vocês poderem participar dessa promoção. Preenche, que eu vou mandar para vocês link de tudo, tá? Fique tranquilo, de tudo. Quem tiver caindo, por favor, quando voltar já coloca o cadastro, porque terminando a palestra eu vou gravar ela no YouTube, demora um tempo, tá? Amanhã vocês já estão com o link da palestra, e eu peço muito que vocês divulguem
o curso, o meu trabalho, a forma com que a gente está fazendo, tá? Bom, vou falar com a Ju. Isso é importante para todo mundo que está assistindo o curso, tá bom? Falei com a Suzana hoje de manhã, é verdade. Você é taróloga. Então, o que eu vou falar para você é o seguinte, tá? Hoje você já faz um desdobramento, tá bom? Se você se desenvolver dentro dos conceitos de apometria, você vai conseguir ter uma percepção muito maior, inclusive, tá? Me espera mais um pouquinho que a próxima coisa tem tudo a ver com o que você faz, tá? Porque na realidade você pega e ó, pessoal, quem tá vendo a palestra, ela é uma taróloga, tá? O tarô é uma forma, como vários outros meios, como o I Ching, como outras formas de você é, pegar informações da energia da pessoa, ter acesso ao búdico, tá? E trazer coisas do passado, vivências do que está acontecendo no presente e probabilidades para o futuro, tá? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você se desenvolver em apometria, vai por mim. Você vai ter uma percepção multiplicada por 1 milhão, tá, Ju? Sério. Depois conversa comigo. Mas fica porque a próxima aqui que vai ser legal. Bom, vamos lá, pessoal. Então tá bom. Então vamos lá. Pena que tem pouca gente, né? Eu queria que tivesse mais gente, mas tem o que são as pessoas que precisam estar aqui, tá? Vamos lá. Antes de, temos que fazer uma limpeza, tal. Retirada de seres de obsessores, campos eletromagnéticos, a sintonia dos corpos espirituais, dos mais densos aos mais sutis. Tá. Normalmente, o assistido diz que sua casa, seu trabalho, outro lugar físico está tendo algum problema. A partir daí, a gente manda. É verdade. Tem um monte do outro lado, eu tenho certeza disso. O assistido, quando ele chega e se faz uma anamnese do caso da pessoa, já se marca que ele está tendo problema no trabalho e tal. E esse envio dos corpos para pegar percepções são feitos através disso. Os médios, depois das análises, dizem que o que sentem nas energias densas ou estranhas nos lugares físicos ou espirituais, se tem obsessores e assim por diante. A terceira lei da apometria é da condição que os médios que estão com afinidade ao problema sejam direcionados para os locais físicos e espirituais. Tá bom. Vou passar para a próxima tela. E aí vem as perguntas. Eu gostaria da resposta de vocês, tá bom? A primeira e a segunda lei, de novo. Ai, Cacilda. Desculpa, pessoal, ficou uma tela da outra lá. Mas eu quero só questionar uma coisa para vocês aqui antes da gente passar para próximo nível. Posso fazer uma pergunta séria para vocês? Assim, séria mesmo. Para um minuto para imaginar Kardec. Então todo mundo imagina o Kardec? Tá bom. Faço uma pergunta para vocês. Quando Kardec começou, quem não assiste o filme, assiste lá no Netflix, é muito bom. Não existia espiritismo. Não existia codificação. Não existia absolutamente nada de espiritualidade espírita que a gente conhece hoje. Quem fazia a proteção dele? Vocês já pararam para pensar? Algum de vocês tem alguma ideia de quem fazia a proteção?
Escreve aí pra mim, vai. Vamos, né? Agiliza aí a galera. Você acha que só os mentores deles, para proteger um projeto que nem o projeto que o Kardec tinha? Vou dizer uma coisa para vocês. Como diria como diria Shakespeare, não, ele mesmo não, Luciane. Ele mesmo não. Ele nem sabia o que ele estava fazendo na realidade. Como diria Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia consegue explicar. Eu vou falar uma coisa para vocês. A espiritualidade já existia antes do espiritismo. Assim como quando Jesus veio à Terra, ele também teve níveis de proteção. Inclusive, eles não encontraram Jesus quando Jesus veio. Inclusive, só para se algum de vocês se assustou com o negócio da magia divina, depois a gente conversa que para quem é terapeuta holístico e atende as pessoas sozinho, a magia divina é uma forma muito boa de fazer uma série de proteções e você não ter grandes problemas de atendimento, tá? Então converse comigo, tá? É isso, você chegou onde eu queria. Graça, onde você tá, Graça? Não tô vendo você, Graça. Você sentou lá atrás? Não tô vendo você, Graça. Cadê você, Graça? Bom, não sei onde que a Graça tá. Não tô vendo você nas cadeirinhas. Ah, tudo bem, fica tranquila, não tem problema não. Mas você pegou onde eu queria chegar. Sempre o plano espiritual está lá. Só que tem uma coisa, que é isso que eu embaso todo o trabalho que eu faço. Quanto mais nós sabemos, mais nós tiramos das costas dos mentores responsabilidades que são nossas. Tudo bem? É para isso, é o que me movimenta, o teor da palestra. Eu acho que vocês perceberam o meu carinho em explicar para vocês, tá?